boa tarde. A gente então vai dar início aqui a essa segunda etapa, né, desse debate, que já teve uma primeira etapa bastante interessante. E eu vou começar passando a palavra para o Demi, que vai apresentar para a gente uma coisa mais, uma perspectiva histórica aqui, né? Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite de estar aqui neste evento tão interessante, um excelente painel antes do café. E eu vou fazer alguns comentários, mas para poder até gerar as perguntas, que acho que o ideal seria que os senhores orientassem isso para um lugar ou para o outro, para deixarem melhor. Acho que parte do Marco Civil já foi bastante bem explicado no começo do painel, acho que temos vários pontos ainda a discutir, mas antes eu queria fazer alguns comentários sobre, digamos, a visão que o mundo tem da posição brasileira, ou o que o Brasil faz nisso, ou o que deixa de fazer, e por que a coisa ficou do jeito que ficou. A primeira observação que eu faria é o seguinte: nós, de alguma forma, ficamos um pouco mais salientes no processo, ou mais visíveis, porque nós fomos conservadores. Quer dizer, o Brasil, na verdade, ou pelo menos a comunidade internet que se moveu no Brasil desde o começo dos tempos, tentou preservar a ideia original da internet. Então, não há nada de revolucionário no que está sendo feito do nosso lado aqui. Ao contrário, é algo bastante conservador. A gente tenta preservar os conceitos e a genética e o DNA da internet desde o começo. Então, só para ilustrar isso aí, quer dizer, a internet sempre foi, digamos, algo assombrosamente livre e aberto, e ela resistiu a ondas e ondas de novos habitantes no mundo virtual, de alguma forma catequizando-os, aí, sem entrar no aspecto teológico da palavra, mas tornando-os, digamos, adeptos à netiqueta, às boas formas de se comportar, etc. e tal. Eu lembro, por exemplo, quando as BBS entraram pesadamente, a América Online e outras BBS na época, nas várias listas de discussão que estavam rodando, entrava alguém neófito lá e perguntava: meu computador travou, como é que eu destravo? Pelo amor de Deus, não é assunto para a lista, nós estamos discutindo aí alta tecnologia de protocolos, reseta, desligue, procura sua turma. Em suma, esse foi um trabalho que sempre... Bom, agora acabou a internet, entraram nos comerciais, não, agora o spam foi um problema seríssimo, desde o primeiro spam, os vírus, não, isso destruiu agora com o Cucus Reg, aquelas coisas. Quer dizer, a internet sobreviveu a ondas e ondas de novos habitantes. Certamente, uma das ondas foram as telcos. A internet, quando nasceu, telecomunicações, não sabia da existência da internet. A gente alugava as linhas e montava a rede por nossa própria conta. Quer dizer, quando você fala do backbone da RNP, dos backbones montados, hoje ninguém fala em backbone, essa palavra caiu um pouco em desuso porque você não monta a sua rede, você contrata ela a uma operadora. Mas nos velhos tempos você contratava canos vazios e passava por lá o protocolo da internet, que era o TCP/IP, ou até outros antes da internet, porque não havia alternativa. Quer dizer, as operadoras estavam de alguma forma comprometidas com a disseminação do ISO-OSI, que era o que a ITU propagava, e os países, inclusive o Brasil e os Estados Unidos, tinham comprometimento com isso, e um dia iríamos todos para a ISO-OSI. Então, se você queria montar uma rede que não era ISO-OSI, que estivesse na mão das telcos da época, você tinha que montar sozinho. E aí contratar um monte de cano e enfiar lá dentro o TCP/IP. E é assim que montaram-se os backbones. Então, houve uma hora em que essa ficha caiu, e o pessoal descobriu que tinha negócio aí, e passou a vender banda, e vender pacote, etc. e tal. Idem serviços de governo eletrônico, serviços ao cidadão, isso também foi uma coisa que de repente apareceu, né? E isso, evidentemente, como todas as coisas na internet, tem os dois lados. Você pode também monitorar o que o sujeito pergunta, e eventualmente retaliar se o cara é mal comportado, quer dizer, sempre tem os riscos envolvidos no processo. Mas o que eu queria dizer é que, de alguma forma, a gente tentou manter, né, a despeito dessas ondas de entrantes aí, e a última onda de entrante, evidentemente, é o furor legisferante, não é isso? Tentar fazer alguma legislação a respeito da internet, mas mesmo nisso o Marco Civil mantém-se conservador. Diz: olha, calma com isso, quer dizer, não há um desespero para criar novas leis antes de estabelecer qual é o campo de jogo, né? Qual é o nosso ambiente. Vamos tentar estabelecer o nosso ambiente e, a partir daí, então, fazer a regra do jogo. Então, esse primeiro comentário é nesse sentido, né? Um outro comentário que fez o Brasil ser diferente no processo, não muito diferente do que eu estou dizendo de ser conservador, foi que já em 95, né, quando foi criado o comitê gestor, independente que na época não era eleito, era praticamente nomeado, mas tinha representante em todos os lugares,
já se colocou na LGT da época que há uma separação entre telecomunicações e internet. A internet usa as telecomunicações como suporte, mas com elas não se confunde, está na LGT. Está lá escrito ainda, quer dizer, apesar de eventualmente não estar sendo muito lido aí. E com ele não se confunde e, portanto, não é algo regulável. Né? Então, não é algo regulável no sentido que ninguém precisa de licença para criar um sítio, ou para entrar na internet, ou para prover acesso. Se vocês lembram, os primeiros provedores tinham uma coleção de linhas que eles conseguiram a 2 custas da operadora local, contratavam uma banda de um outro sujeito qualquer, e a função deles era simplesmente conectar um usuário que vinha por uma linha de escada a um pedaço da banda que ele tinha alocado em algum lugar. Então, isso permitiu que no Brasil, né, não houvesse entrave ao surgimento de provedores. Então, rapidamente surgiram provedores, rapidamente empresas de meios, né, empresas de informação se tornaram provedores, rapidamente conteúdo em português surgiu. Então, nós tivemos uma porção de coisas que apareceram exatamente por a gente não ter, por a gente, de alguma forma, ter protegido a rede de um excesso ou de uma regulação pesada ou de uma legislação pesada. Então, o que eu diria, como marco civil, é que ele é o coroamento dessa angústia nossa de evitar que a internet fosse deformada artificialmente pelos interesses. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante ter em mente. O segundo ponto que eu acho que é fundamental também é que há uma confusão de interesses e de agendas que complicam muito qualquer discussão. Né? Estava discutindo no café, por exemplo, hoje, essa história da disposição do Departamento de Comércio norte-americano de parar com a supervisão da função AIANA. Né? A supervisão da função AIANA é um pedaço mínimo na curva, né? Quer dizer, não é nada. Quer dizer, a AIANA é uma função operacional de gerar uma raiz consistente. Né? Antigamente quem fazia isso era um cientista lá da Southern California que faleceu, chamado John Postel. E todo mundo acreditava no que o Postel fazia e ninguém questionava o Postel. É claro que era uma rede muito menor em outros tempos. Né? Quando a ICANN foi criada para assumir as funções que o pessoal fazia na área acadêmica voluntariamente, e uma das funções seria cuidar da raiz, aconteceu que, por azar, né, 98 foi um ano bastante conturbado na época, me lembro uma briga séria entre Postel e o Ira Magaziner, que era o assessor do Clinton, na área de informática, em janeiro. O fato é que quando a ICANN foi criada e assumiu o papel, uma semana depois morreu Postel. Então, é razoável imaginar que houve uma certa incerteza nesse mundo. Quer dizer, bom, de repente, quem cuidava da raiz e que tinha confiança geral da comunidade faleceu, certo? Talvez seria o caso de não deixar isso aí muito solto para evitar que acontecessem coisas estranhas. Então, surgiu o contrato entre Departamento de Comércio, que não tinha entrado no jogo até a existência do ICANN, ninguém falava Departamento de Comércio, a internet original era Departamento de Defesa, né? A ARPANET. Né? Então, surgiu um contrato para que tudo que fosse alterado na raiz tivesse um carimbo, né, do Departamento de Comércio. E a pergunta que eu fiz para o pessoal que discute isso é o seguinte: nós temos, sei lá, 14 anos de oversight aí porque foi em 2000 que foi assinado o contrato entre o Departamento de Comércio e a IANA, e eu sinceramente não sei de nenhum caso, 0 casos em que alguma alteração que devesse ser feita na raiz não tivesse sido feita porque o oversight considerou errada ou porque considerou inadequada. Podia acontecer, sem dúvida podia acontecer. Então, evidente que nós não queremos que continue esse oversight do Departamento de Comércio. Ninguém quer isso e é ótimo que isso saia da linha de frente. Mas a pergunta é, quer dizer, qual é o tamanho deste vácuo criado? Esse vácuo primeiro foi criado porque na época que a ICANN assumiu o papel, o Postel morreu. Talvez esse vácuo não existisse se o Postel não tivesse falecido em 98. E esse vácuo foi preenchido pelo Departamento de Comércio, e cá entre nós, sem alteração real na função operacional do IANA. Então, agora, nós temos enormes agendas envolvidas nisso, econômicas, políticas, de todos os tipos. Então, evidentemente, todo mundo que quer, de alguma forma, levar a sua agenda para frente, vê aí uma oportunidade de argumentar, e acho perfeitamente razoável e lícito. Mas nós não podemos perder de vista qual é a real dimensão do problema que nós estamos tratando. Né? Então, tratar do problema de oversight do IANA é um problema bastante simples. É muito mais complexo você discutir por que nós podemos ou não criar novos domínios genéricos, ou por que IPv6 está indo tão devagar. Essa é uma outra discussão que não está passando por isso. Né? Na minha visão original, bastante simplista, como eu falei, eu não sou da área de engenharia, né? É óbvio que
alguns predomínios econômicos foram claros desde o começo. Na hora que você decide por TCP/IP versus ISO-OSI, que eu acho uma decisão perfeita e não tenho nada contra, mas isso obrigatoriamente, naturalmente, gera empresas locais que vão bem. A SAN nasceu disso, a Cisco nasceu disso. A SAN nem existe mais, mas a Cisco ainda existe e é forte. Então isso é razoável, porque o pessoal que discutia isso também trabalhava em algum lugar, né? A DEC, que era importante na época, morreu, a IBM não está lá, essas coisas. Em suma, politicamente incorreto, retiro o que eu disse. Então, é natural que as coisas evoluíssem de uma certa forma. E depois, você pega, por exemplo, a primeira máquina de busca que eu me lembro chamava Alta Vista, foi feita pela Digital, que era a fabricante dos computadores que a gente usava, a gente adorava a Digital. Ela tinha um sistema chamado VMS, que era o melhor sistema operacional, na nossa opinião, da época. De qualquer forma, a Digital não existe mais, e a Alta Vista também não existe mais, e outras máquinas de busca se impuseram ao mercado. Essa discussão não pode ser confundida com a discussão técnica de oversight do IANA e o que acontece com a raiz. São coisas que se misturam e se misturam às vezes propositalmente porque as agendas são complexas e todo mundo tem pontos a defender. Então eu só faria esse caveat aí. E para falar um pouquinho sobre o Marco Civil, evidentemente nós batalhamos imensamente para que isso fosse aprovado, a gente acha que é uma grande vitória, e eu só faria um alerta. Existem pontos a serem eventualmente ainda esclarecidos e regulamentados, mas isso é mínimo. Na minha opinião, o Marco Civil está no ar e funcionando, e os que advogam que nada pode ser feito enquanto não for regulamentado, é porque, na verdade, não gostam dele e gostariam que nada fosse feito nunca, porque senão vai ficar esperando eternamente essa regulamentação. Quer dizer, esse argumento de que não dá porque não foi regulamentado, eu acredito que é um argumento falso. Tem coisas que eventualmente têm que ser esclarecidas, essa discussão é sobre isso, estamos trabalhando no sentido de esclarecer as dúvidas, e eventualmente pode ter coisas que têm que ser de fato regulamentadas, mas inverter aí a ordem dos fatores e dizer que a coisa não anda porque é necessária uma pré-regulamentação, eu diria que não é a estratégia correta. Eu vou ficar por aí, depois a gente vê detalhes aí. Obrigado. Obrigado. Bom, eu passo a palavra agora para o Marivaldo. Márcio, desculpa. Bem, boa tarde a todos. Marivaldo é o secretário executivo do Ministério que eu estou substituindo aqui hoje. Ele não pôde vir por causa dos problemas em Santa Catarina de segurança e me indicou para representá-lo. Eu sou assessor do Ministro da Justiça e participei da coordenação jurídica do Marco Civil no último ano e meio e estou na equipe do projeto desde 2012. Acho que complementando um pouco do que o professor Demi falou agora, o processo do Marco Civil, na verdade, o resultado do Marco Civil tem uma finalidade conservadora. A gente quer preservar essas características da internet que a gente identifica como favoráveis, como positivas, mas o processo do Marco Civil é revolucionário. E é algo que nós temos conversado muito com quem nos procura. Nós tivemos um encontro com uma equipe do Berkman Center de Harvard há pouco tempo, intermediada pelo pessoal do ITS. Nós tivemos contato com alguns representantes de outros países que nos procuraram. Todo mundo tem nos procurado, como é que eu faço para copiar o Marco Civil aqui no meu país, na minha comunidade. Durante o NET Mundial, a sociedade civil da Índia nos procurou, querendo saber como é que fazia, como é que poderia fazer. E a gente sempre a gente percebeu que o negócio não é copiar o resultado, não é copiar a lei, não é traduzir. O que é valoroso no Marco Civil, o que ele tem de diferente, e o que permitiu que ele saísse de um projeto e se transformasse numa lei, é o processo dele. E esse processo surge de algo mais amplo, algo fora da internet. Surge em 2007, a partir de uma iniciativa do Ministério da Justiça, que tem uma competência legal de democratização do processo legislativo, de repensar a forma como a sociedade interage com processos legislativos. Na época, dirigia a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério o professor Pedro Abramovay, que toma uma iniciativa nova de repensar aquela ideia clássica de que para você fazer uma boa lei você chama meia dúzia de especialistas, consagrados, aquelas pessoas, os doutores que todo mundo reconhece, fecha numa sala, faz uma comissão de juristas e depois de 6 meses você abre a porta, pega um projeto e aquele é o projeto ideal, é o bom projeto. Começa a se questionar essa lógica e surge uma iniciativa, inicialmente, de aproximação desse processo com a academia.
Então você começa a soltar editais sobre problemas identificados pelo gestor público para financiamento de pesquisas empíricas para avaliação desses problemas. Então, a primeira etapa de democratização do processo surge alheia à questão da internet, à questão de participação direta da sociedade e muito voltada para uma aproximação com a academia. É um projeto muito bem sucedido, já tem mais de 50 publicações, muitas delas que se tornaram projetos de lei de fato. A EASP é um parceiro constante do projeto Pensando o Direito, é o nome do projeto, mas isso se revelou uma parte do processo de democratização. A outra parte surge e é experimentada e intensificada com o Marco Civil. O Marco Civil não é a primeira consulta pública feita pela internet de um projeto de lei, já tinha tido outras, a própria Lei de Direitos Autorais acho que começa antes, você tem iniciativas da Anatel de fazer consultas públicas, mas o Marco Civil surge com uma perspectiva diferente de consulta pública. Parte de uma ideia de debate público, da ideia de fornecer um espaço em que diferentes ideias sobre aquele tema sejam discutidas não com o governo, mas entre os próprios interlocutores da sociedade, e o governo surge como alguém que está abrindo a porta para ouvir, abrindo o espaço, tem interesse naquele resultado, mas que, antes de tudo, é um facilitador, um intermediador das posições para que elas surjam ali. Dois medos iniciais que foram superados. As pessoas vão discutir, vão começar flame wars no debate, não vai gerar nada. Isso não aconteceu. Eu não sei, eu precisaria investigar o porquê, mas, de fato, as pessoas não saíram se xingando, falando besteira, fugindo dos tópicos. O debate foi produtivo. E a outra coisa que se falava você vai trazer um monte de gente que não entende do assunto para discutir esse assunto. E muita gente leiga entrou para discutir, mas trouxe debates interessantes, trouxe contribuições relevantes. Então, o Marco Civil, enquanto processo, foi um grande aprendizado. E tem a Universidade de Colômbia, que também está aqui hoje representada, tem uma chance única de fazer uma investigação sobre isso, porque um dos maiores articuladores desse processo aqui no Ministério da Justiça está fazendo seu mestrado MPA lá em Colômbia, em Nova York, que é o Guilherme Almeida. E outra pessoa que eu já vi investigando os paralelos do Marco Civil com outros países também está lá, é o Joel Putman, que tem uma iniciativa muito interessante de tentar comparar os processos do Marco Civil com outras iniciativas do que ele chama de crowdsourced democracy, né? De democracia colaborativa, numa tradução meio vaga aqui. Bem, esse processo do Marco Civil, de debate público, além de ser muito produtivo, ele quebrou um pouco a lógica do lobby tradicional que existe em Brasília, com a vantagem de trazer à luz processos que geralmente ocorrem em gabinetes, nem sempre com uma intenção negativa, mas que são apropriados por instituições, por grupos que conhecem os meandros, que sabem marcar as reuniões, que fazem conversas. O Marco Civil, mesmo para os grupos de interesse tradicionais, tentou forçar esses grupos a uma exposição pública de suas posições. E isso foi positivo, acredito, inclusive, para esses grupos de interesse, porque muitos deles tiveram suas posições contempladas após submetê-las ao debate. A riqueza disso foi tão grande, tão valorosa, que ela perpassa o processo de consulta, de debate, gera pressão no Poder Executivo quando ele está digerindo esse processo para fazer o projeto de lei, e, por sua vez, resulta numa intensa mobilização para aprovação do projeto no Congresso. O Poder Executivo, o governo, surge como um ator relevante, não é possível você descasar o papel que ele teve nisso, seja pela iniciativa de propor, seja pela condução dos processos legislativos e do embate direto, mas o Marco Civil não seria possível sem essa comunidade ativa de pessoas organizadas e as não organizadas
que se engajou nele, se apropriou desse processo e que batalhou por ele durante todo o período de tramitação no Congresso. Eu acho que o que temos que tirar de lição disso é um processo de consulta, de construção de propostas, e que é inspirado no modelo de governança brasileiro, multissetorial, aberto e participativo, na própria internet, e iniciativas geniais que a internet trouxe para a gente de utilização de recursos comuns e de trocas de experiência, e tentar ver o que a gente pode, com esse processo, ensinar ou colaborar ou compartilhar com o resto do mundo, com outras iniciativas parecidas. Mas dizendo que é preciso essa articulação de diversos entes. Nenhum governo sozinho faria um marco civil, e a sociedade civil sozinha também não faria o marco civil, assim como a comunidade acadêmica. Vamos tentar extrair daí o que a gente teve de inovador, de positivo, que foi o processo. Obviamente, eu vou abrir para perguntas depois, e estou à disposição, assim como o Ministério da Justiça está sempre à disposição para receber quem tiver interesse em discutir mais a fundo isso. Nós temos uma equipe um pouco reduzida, então, às vezes temos dificuldade de participar de eventos ou de fazer uma promoção mais ativa, ou mesmo de documentar melhor esses processos, mas estamos à disposição para conversar, para trocar ideias e ver também onde é que a gente pode melhorar, porque a gente ainda continua fazendo esse tipo de debate. Inclusive, a regulamentação, nós queremos fazer a regulamentação do Marco Civil, que concordo também com o professor Dêmio, o Marco Civil está em vigor, existem pontos dele que precisam ser regulamentados, dentre os quais as exceções da neutralidade de rede, mas nós pretendemos fazer isso também aproveitando esse conhecimento e tudo que nós aprendemos com esse processo colaborativo. A ideia é intensificar isso, ver onde erramos e podemos melhorar e aproveitar o que deu certo. Com destaque especial, um dos desafios do Marco Civil que ainda não superamos é a exclusão de pessoas que não têm acesso à internet, que é um problema, nós reconhecemos como um problema, mas se nós formos esperar que todos tenham acesso à internet para fazer, também não vamos fazer. Então, talvez o melhor seja partir de uma posição epistemológica de que, olha, esse debate terá um viés que excluirá essas pessoas, e nós devemos contemplar isso como agentes públicos e nos esforçar para que elas participem do processo de outras formas e tenham espaço de representação, mas não atrasar os processos de debate, de inclusão por causa disso. Mas, bem, muito obrigado, voltamos a falar logo. Bom, então agora eu passo a palavra para a Joana, do ITS. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Queria só começar fazendo 3 perguntas para saber melhor com quem eu falo. Queria saber quem é que contribuiu no processo de consulta do Marco Civil. Foi lá, escreveu. Legal. E quem contribuiu no processo de consulta do NET Mundial ou esteve no NET Mundial? E quem já foi para um IGF, um Fórum de Governança da Internet? Bom, o próximo é aqui no Brasil e em João Pessoa. Acho bom não perder essa oportunidade, né? Bacana. Eu vou trazer aqui alguns pontos. Eu tive a honra de começar a trabalhar com o Ronaldo bem no começo dos brainstormings da parceria com o Ministério da Justiça para o Marco Civil. E, por outro lado, seguindo os debates do ecossistema de governança da internet, eu também estive envolvida na preparação do NET Mundial desde o começo, mais pela perspectiva da sociedade civil. Eu sou pesquisadora, mas eu tenho um pé ali no ativismo, como o Benedito deve saber, bem forte. Então, vou tentar trazer essa perspectiva para cá. Para começar, eu queria só mostrar um mapa. Vou passar para cá, se puder. Alô? Esse é um mapa do sistema, que é um mapa beta ainda, mas do sistema de governança, do ecossistema de governança da internet,
em que eu, com mais duas pesquisadoras, a Deborah Brown, da APC, e a Lea Casper, do Global Partners Digital, começamos a fazer um mapa, porque a gente estava em uma reunião, que era a reunião de revisão, uma das primeiras reuniões de revisão do processo da UISIS, da Cúpula da Sociedade de Informação, e aí a gente estávamos lá nos debates e perguntando por que a gente está aqui, isso aqui vai dar onde, e tentando desdobrar o emaranhado do sistema, né? Então, com esse mapa, que antes, na verdade, era um calendário, a gente tentou mapear as instituições chaves que estão tratando da governança da internet no âmbito internacional e os processos que estão embaixo dessas instituições e a relação entre eles. Como vocês podem ver, não é muito simples. Mas o Brasil chegou bem forte aí no meio, trazendo uma bolinha que era meio fora da curva ali. Porque todos esses processos ou eram processos no âmbito da ONU, ou no âmbito de comunidade técnica, no ITF, na ICANN. Demi, se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrige. Mas o Net Mundial era fora da curva. E, como tal, assustou bastante gente. Eu volto para cá. E assustou bastante gente. Eu tive a sorte de estar no Conselho de Direitos Humanos, na época em que o Frank LaRue, que é o Special Rapporteur em Liberdade de Expressão, apresentou um relatório sobre vigilância. Isso aconteceu, acho que 10 dias, 5 dias antes de que o Snowden soltou as primeiras revelações. E aí, nessa época, a sociedade civil internacional conseguiu se mobilizar para fazer uma declaração lá mesmo no Conselho de Direitos Humanos, que ainda estava reunido, e uns dias depois, um tempo depois, a Dilma fez a apresentação, a abertura na Assembleia Geral da ONU e trouxe os pontos do Comitê Gestor da Internet, dos princípios, e isso tudo que foi levar ao Net Mundial. E, nessa época, eu estava ali com a sociedade civil internacional tentando, fazer a reação com statements nos diferentes fóruns e tentando entender o que era o Net Mundial. E, como o Ronaldo bem colocou, democracia dá trabalho e, às vezes, dá tumulto. E aí, quando eu vi que o logo era a catedral, eu falei, estamos precisando de todos os deuses para organizar essa bagunça aí. E o que aconteceu no fim, como foi dito aqui, foi mesmo um processo experimental que mudou. Nunca, eu acho, na história da diplomacia, se teve um evento com procedimentos assim, que governos faziam fila para o microfone, assim como a comunidade técnica, as empresas e representantes da sociedade civil. E nesse momento, eu acho que todos que estavam ali confiaram que o Brasil estava fazendo algo diferente, algo inovador para o campo. O que saiu é um documento relevante, principalmente na parte de princípios. Como todo processo experimental, tem as suas falhas, né? A gente não sabe ainda, como o documento não foi aprovado nem por votação, nem por consenso, foi só uma aclamação. Fica difícil também puxar, ou até considerar como soft law, não sei se tem interpretações diferentes, mas é um documento forte e nesses processos todos que estão em andamento, há espaço para trazer princípios que foram discutidos ali, trechos do texto, e colocar nos processos em que, no final, se aprovam documentos por consenso.
mais que tudo, eu acho que o NET Mundial também serviu como uma pressão política para a gente aprovar o Marco Civil, né? Foram anos de debate e eu não tenho dúvida que ele só passou tão rápido ali no Senado porque a gente tinha que fazer melhor do que a Copa do Mundo ali. E isso foi bom, por quê? Porque com Snowden, com o NET Mundial, a governança da internet, o Marco Civil entraram na agenda do presidente, né? E isso eu acho importante para os próximos passos também. Antes do Snowden, as pessoas que trabalhavam em governança de internet ficavam ali no sótão do porão, ninguém visitava e te perguntava nada. De repente virou assunto do jornal, e o que é isso, o que estão conversando. Então, foi importante, por um lado, para a gente aprovar o Marco Civil também, e para botar pressão nos Estados Unidos, e aí saiu a disposição de fazer a transição da AIANA. E foi uma experiência que se alimentou no Marco Civil, só foi possível por causa do modelo multissetorial do Comitê Gestor, então mostrou que o Brasil está fazendo um aprendizado nessa área, em termos de processo, que levam a conteúdos satisfatórios, né? Eu não acho que é um modelo, que é uma coisa que se exporta assim, como o Márcio falou. Eu faço parte do board de uma campanha da Web Foundation, do Tim Berners-Lee, a campanha Web We Want. E aí, inclusive, o Tim falou, acho que ele falou nisso, na abertura do NET Mundial, a ideia de Magna Carta. E aí, entre o board da campanha, a gente fica ali se matando, falando, não, Magna Carta para todo mundo, eu acho que não dá, essa ideia é meio furada. Mas eu acho que os processos, a participação, o debate são o que a gente pode extrair de mais forte do Marco Civil e do NET Mundial. Em outros países, eu acho que talvez seja mais interessante discutir responsabilidade de intermediário em uma carta que é separada de neutralidade, enfim, depende muito dos contextos políticos. Então, eu tenho ressalvas com qualquer ideia de exportar diretamente essa experiência. E, por fim, queria ressaltar que, ainda assim, é um modelo a se estudar, a se trazer, e, recentemente, colegas, parceiros do Chile e da Argentina, fizeram uma proposta de audiência temática na Comissão Interamericana de Direitos Humanos para discutir o impacto da internet na defesa e exercício de direitos humanos. Essa audiência foi aceita e vai acontecer dia 28 de outubro. Com certeza vão trazer aí as experiências do Marco Civil. Eu acho que é meio por aí, trazer, estudar, mas não copiar, né? E, por fim, eu acho que é bom ressaltar que não foi só com o NET Mundial que o Brasil tomou a liderança no cenário internacional. Logo depois das revelações do Snowden, o Brasil foi co-patrocinador de uma resolução, que é a Resolução Privacidade na Era Digital. Ele também trouxe a agenda da privacidade para a Unesco. A Unesco está fazendo um estudo de Internet-related issues, e aí ali tem privacidade, acesso, um estudo colaborativo, que está aberto também para quem quiser trazer ideias. E agora vai para a reunião plenipotenciária da UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, e ali também está puxando a agenda da privacidade. Então, desde o ano passado, eu acho que o Brasil se tornou um ator, já era forte, mas muito mais ali nos processos de governança. E, para terminar, eu acho que é importante a gente seguir essa posição pioneira
que o Brasil está tomando fora, também dentro, e aí precisamos regular o Marco Civil, precisamos retomar o APL de dados pessoais, a reforma de direitos autorais. E aí eu queria terminar cutucando o Márcio e perguntando: cadê o APL que passou por consulta pública igual o Marco Civil e sumiu? Obrigada. Bom, parece que a gente já tem espaço para debate na mesa, né? Então, antes de passar para o público, vou passar para o Demi, que ele tinha um comentário para fazer. Do que eu ia falar, acabei esquecendo de 3 ou 4 pontos que eu queria só ressaltar. Uma das diferenças que o Brasil também tem no processo é que o dinheiro do registro brasileiro sustenta as ações do CG. Então, o CG tem braço. Em outros lugares do mundo, você criar um comitê simplesmente tem que sustentar por dinheiro público. O dinheiro do registro brasileiro é não dinheiro público, é dinheiro do pessoal que registra domínios. Fica muito mais difícil você trabalhar. Então, nós tivemos sorte de poder organizar 2 reuniões do ICANN, 2 reuniões do IGF, essa aí do João Pessoa também, com dinheiro do CG, portanto, dinheiro do registro brasileiro. E a Net Mundial foi bancada por dinheiros do ICANN e do registro brasileiro, mais ou menos meio a meio. Então, claro que isso não é infinito, evidentemente tem que tomar cuidado com isso, mas é uma flexibilidade que nós temos, que foi usada pelo CG e é usada pelo CG para que ele possa agir. Né? Pontos de troca de tráfego, estatísticas da internet, medição de qualidade de banda larga, são todas atividades que são geradas a partir do registro, do recurso do registro brasileiro. O segundo comentário que eu ia fazer, eu não quero deixar passar sem reconhecer que evidentemente, o Marco Civil foi uma grande vitória e tudo mais, anos e anos de debate, mas tem que ressaltar todos que apoiaram, não só o Virgílio, que é coordenador do CG e do CEPIM, que trabalhou muito, mas o deputado Molon, relator do projeto, teve um trabalho absolutamente fenomenal nesse processo. Ele foi inabalável durante anos de batalhas complicadíssimas, a gente testemunhou isso aí. Então, independente de qualquer outro comentário, eu acredito que ele deve muito do sucesso final ao denodo, né, ao empenho pessoal dele nesse processo. Para dar 2 países que eventualmente vão seguir o Marco Civil, nós tivemos já 2 reuniões na Itália, lá no Monte Citorio, em Roma, onde fica o parlamento, que eles estão interessados em ver o modelo brasileiro. O próprio Molon foi lá, o Carlos Afonso e eu fomos lá também, e eles estão tentando, Itália é um dos países, e o Líbano está montando uma estrutura, já está pronta, igual ao CG, e que vai ser inaugurada aí no mês que vem. Então, tem outros países também que estão nos imitando. Finalmente, só para terminar o que falou a Joana, a Net Mundial foi única na curva, primeiro porque foi muito bem distribuída entre todos os setores, segundo porque ela nasceu com a missão de gerar 2 documentos. Um documento que veio a partir da fala da presidente, que seria o que o Tim Berners-Lee fala, a Magna Carta, mas não precisa, evidente, é um subset do Marco Civil, porque o Marco Civil é da legislação brasileira, você não pode impor isso aos países, cada um tem suas características, mas princípios, declaração de princípios, que não é lei, talvez nem soft law, pode ser feito. E eu estranho que ela diga que foi só por aclamação. Só por aclamação parece importante, não? Só por aclamação é estranho. Quer dizer, se ele foi aprovado só por aclamação, eu estou satisfeito com isso. Lembro que o lema do IETF é que nós não acreditamos nem em reis, nem em votação, mas sim em rough consensus e running code, quer dizer, em consenso grosseiro. Quer dizer, o consenso é o seguinte: eu não preciso apoiar aquilo, mas eu posso viver com aquilo. Eu não vou atear fogo às vestes se aquilo for aprovado. E acho que isso passou perfeitamente na reunião do Marco do Net Mundial. É isso, obrigado. Obrigado, Demi. Eu vou dar agora a palavra para o Marcos, que foi provocado. Bem, Joana, nós estamos atrasados com a lei de dados pessoais, a gente fala abertamente isso, mas teve uma questão um pouco tática aí também. Existiu como eu falei um pouco agora há pouco, a equipe é pequena. Os dados pessoais também está no Ministério da Justiça. E a gente tinha um pouco de receio, um receio documentado, a gente discutiu isso várias vezes, de abrir um outro processo legislativo com um tema semelhante e que um pudesse engolir ou atrapalhar o outro. Então, na verdade, o projeto de dados pessoais acabou não ficou parado, ele ficou em muitas discussões internas. Obviamente, para quem está vendo de fora, ele não andou, mas ele teve diversas mudanças em relação àquele texto inicial que foi para o debate público. Ele foi revisitado à luz do que a União Europeia está revisando das suas diretivas de proteção de dados. A partir dos casos de espionagem, a gente parou para reler o projeto de novo, porque
inicialmente ele tinha um enfoque muito voltado para a questão comercial e questão empresarial. A gente vai ver, poxa, será que a gente tem que rever aqui? Vamos ver que tipo de brecha está ficando, que tipo de... Como é que a gente lida com isso? Além disso, nas atualizações que o Marco Civil teve no começo deste ano, entre o final do ano passado e o começo deste ano, ele teve um reforço forte na parte de privacidade e proteção de dados pessoais. Isso que entrou no Marco Civil está fortemente baseado na discussão de dados pessoais que foi feita naquela época. Tudo que a gente achou que poderia entrar, poderia ser antecipado ali, entrou. Então, acho que a gente avançou um pouco mais. É um processo que precisa ser concluído, você está certo. É uma demanda não só do cidadão brasileiro, mas também para o nosso ambiente de negócios. A gente precisa tratar isso bem da segurança jurídica para quem quer lidar com dados pessoais e dar confiança nas pessoas que usam a internet, que usam outros serviços de coleta de dados, mesmo offline, de que elas têm um escopo de proteção de seus dados garantido em lei. Então, estamos em atraso, mas assim fizemos algumas coisas e pretendemos concluir isso. Num anúncio recente, a presidenta falou em retomar o debate público nisso. A gente não estava querendo fazer isso a princípio, não estava no nosso radar de iniciativa de fazer isso, para tentar não atrasar o processo, mas talvez seja melhor, até como aprendizado do processo do Marco Civil, como o texto mudou e sofreu alteração, talvez valha a pena, de fato, obviamente, que se for uma determinação dela, nós vamos cumprir. Não estou aqui questionando isso. Mas talvez seja, de fato, melhor para todos que a gente reabra o debate público e faça uma última rodada antes de encaminhar. Mas o próximo projeto de lei prioritário do MJ nessa área é o dados pessoais. Obrigado, Marcos. Eu também tenho uma pergunta, então, antes de abrir, eu queria também colocar a minha pergunta, né? Um ator que não está participando aqui desse debate é exatamente as empresas, né? A gente tem, inclusive, na estrutura do CGI, a participação estruturada das empresas, mas eu queria ouvir um pouquinho aqui o que vocês acham desse ator. Quer dizer, ninguém vai falar por ele, né? Porque ninguém aqui está representando as empresas, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como vocês acham que poderia ser uma participação das empresas nesse processo todo, ou como foi, enfim, como que pode evoluir e melhorar nessa direção? Quem começa? Bom, como falei, eu sou da área de engenharia, não entendo muito de economia, nem de administração e nada disso, mas eu vejo que as empresas hoje se dividem, pelo menos, em dois tipos muito claros, né? Os tipos tradicionais que tentam entender a internet e os tipos que nasceram com a internet que têm uma visão diferente. Se vocês lembram de alguns tempos atrás, houve uma declaração do Bill Gates, da Microsoft, dizendo que a internet não era um negócio que ia para frente, que ia para frente era chamado MSN, Microsoft Network. Então, aparentemente ele errou, né? Quer dizer, então essa é uma empresa que está tentando entender a internet, vem correndo atrás dela, porque ela nasceu mais ou menos na mesma época. Outras entendem e funcionam com ela de forma nativa. Evidente que todas as empresas têm a forma de comportamento ético ou não ético de cada uma delas, não vou entrar nessa discussão. Mas do ponto de vista de viabilidade ou de seleção darwiniana, eu acredito que as empresas têm que encarar esse dilema, se elas estão ou não adaptadas ao meio atual. E certamente isso reflete até no Marco Civil, quer dizer, as grandes oposições ao Marco Civil se devem ao fato que modelos de negócios tradicionais, em algumas áreas, como por exemplo telecomunicações, são fortemente afetadas pela internet. Comparem telefonia pré-telefonia sobre IP com telefonia pós-telefonia sobre IP. Todo o modelo ITU era um modelo baseado em cobrança e estabelecimento do bilhete, do ticket, e todo o modelo internet é baseado em entrega da best effort. Portanto, são modelos totalmente diferentes e provavelmente incompatíveis, e provavelmente um deles sobreviverá e o outro não. Mas isso é só um comentário. Não sei se alguém ainda mais tem algum comentário, mas não? Não. Então, vamos abrir para o debate da plateia. Pergunta aqui. Oi. Para quem não estava aqui mais cedo, meu nome é Francisco, eu sou diretor do Internet Lab, que é um centro de pesquisa em Direito e Tecnologia aqui de São Paulo, e
o que eu queria perguntar é sobre jurisdição. Eu sei que não necessariamente a mesa é composta por advogados, mas a resposta do que eu vou perguntar também não é uma resposta a ser dada por advogados, né? É porque esse é um problema que o Marco Civil teve que endereçar e é um problema de governança da internet bastante importante, que decisões de algumas empresas espraiam para além das fronteiras do país onde elas estão sediadas e influenciam países onde elas não estão representadas. E, por outro lado, decisões de países também podem fazer isso, ou seja, passar as fronteiras e influenciar em outros países. E existem países com uma capacidade de controle em relação à rede ou de decisão diminuta, na qual as suas decisões não conseguem passar suas próprias fronteiras. Ou seja, existe uma assimetria de poder em muitos aspectos pelo próprio controle que você tem na infraestrutura. Tem país que tem mais cabo, tem país que tem mais satélite, tem país que tem mais rota de passar informação. De alguma forma ele pode, e tem país que tem mais empresa sediada nele mesmo, né? Então ele pode ter mais controle jurídico a respeito de que tipo de legislação que essas empresas têm que se adaptar e outros não, né? Como é que o Marco Civil endereçou isso? Acho que teve uma proposta importante que foi discutida, que foi a proposta da instalação de data centers aqui no Brasil, para tentar obrigar que as empresas que oferecessem serviços para brasileiros tivessem que cumprir a legislação brasileira. Isso foi objeto de crítica. Como é que o governo resolveu isso? E como é que isso está no Marco Civil agora? Bom, a gente tem o artigo 11 que fala que as empresas têm que cumprir a legislação brasileira, né? Que ela prevalece nos casos que o usuário é brasileiro, por exemplo. Mas a gente, ao mesmo tempo que a gente tem isso, existe um limite para a aplicabilidade disso, porque se a empresa não tem escritório no Brasil, não tem como você fazer o enforcement disso com alguém que não existe, né? Então, como é que isso fica tecnicamente? E como é que o artigo 11, né? Como é que isso fica tecnicamente? Como é que isso fica em termos de governança? Como é que isso está em termos de governança na agenda de discussão? E como é que o governo brasileiro lidou com isso? Enfim, acho que é meio para os três. Obrigado. Primeiro? Acho que é você. Márcio, fala. Bem, Francisco, a gente discutiu muito isso via Facebook no ano passado, quando chegaram as ideias de data center no Brasil. Eu lembro de discutindo muito contigo. A gente sempre soube que jurisdição era um problema na internet. Nunca é um problema que existe desde que se começa a discutir internet no mundo jurídico. A primeira saída do Marco Civil foi: não temos uma solução para isso, não vamos entrar nisso. Vamos deixar que a gente vai ter que pensar em alguma outra saída. Essa é a solução do texto inicial do projeto de lei. Se acreditava, eu não posso falar pela área de relações internacionais, relações exteriores do governo, mas de que uma saída possível seria tentar achar um acordo internacional, algum tipo de discussão sobre jurisdição de casos na internet. Isso não tem avançado, não tenho visto isso sendo muito discutido. Talvez não seja, talvez pelo contexto e pelo jogo de atores no cenário mundial, não seja um caminho viável. Quando surge a notícia de que um país está exercendo a sua soberania, a sua jurisdição, de forma a violar direitos de pessoas localizadas em outros países, sem direito dessas pessoas exercerem nenhum tipo de contraposição a isso, sem direito à ampla defesa, sem direito ao mínimo de revisão judicial, talvez não a constatação que se chegou a partir do governo brasileiro, obviamente discutindo com o Congresso e com muita gente, foi que era preciso, sim, endereçar a questão da jurisdição, ainda que fosse de uma forma afirmativa e não necessariamente prática. Por quê? Você tem, pela lei de introdução às normas do direito brasileiro, você tem ali esboços de conflito, de como resolver conflito da lei no espaço, que dariam possíveis caminhos para dizer qual era a lei aplicável. O problema é que, na prática, o problema não é dizer qual é a lei aplicável. O problema é como é que você vai dar enforcement.
E isso a gente não consegue resolver sozinho, no âmbito interno, mas a gente pelo menos conseguiu parar de ter uma discussão de que não se aplicava a lei aqui. A gente pelo menos sugeriu que, da parte do governo brasileiro, assim como o judiciário já não aceitava essa argumentação, a gente não vai discutir com base em se a sua sede está em outro país, você não está sujeito às leis daqui. A gente traçou um limite mínimo de discussão. E talvez isso seja positivo porque os atores que estão envolvidos nessa legislação passam a ter que se preocupar um pouco com isso. Obviamente que o fato de não ter um escritório aqui dificulta a aplicação dessa lei. Não impede, na verdade, você pode ter uma sentença no Brasil contra alguém que está fora, você vai ter muita dificuldade de execução. Talvez um caminho seja pensar em formas mais eficientes de executar isso fora. Enfim, sabemos das limitações, o artigo 11 não é uma panaceia, sabemos assim que ele não vai resolver todos os problemas, mas ele dá um norte inicial de dizer, olha, a discussão, não, até porque se a discussão fosse, de fato, sobre a aplicação da lei, a saída do data center talvez fosse inevitável, né? Se é o lugar onde está armazenado, onde está o seu centro de processamento de dados, que determina a jurisdição, então talvez a única solução possível fosse determinar obrigatoriamente onde fica um lugar, onde você armazena seus dados. Não é uma solução compatível com a ideia de manter a internet livre e aberta como nós pretendemos. Por isso, fomos por essa outra linha, sabendo que é um primeiro passo para possíveis discussões futuras, que nós não temos a solução ainda, e ainda bem que estão surgindo vários centros de estudo sobre internet e direito por aí, que podem nos ajudar nisso. Ok. Por favor, vai. Só adicionar duas informações. Existem os chamados EMILATs, né, que são os acordos multilaterais para fazer cumprir ordens judiciais em questões de internet, inclusive. Acontece que esses EMILATs não são muito funcionais, né? Se você puder explicar mais, aposto que é melhor que eu. Mas tem um grupo que está, diante dessa falha de fazer cumprir os EMILATs, tem um grupo que chama Internet and Jurisdiction Project, que está tentando tratar conflitos de jurisdição e tentando resolver isso, focando em 3 áreas, focando em 3 problemas. Acesso a dados de usuários, remoção de conteúdo e bloqueio de websites. E eu acho que talvez... E aí eles estão tentando buscar soluções com reuniões multissetoriais, com Chatham House Rule, para discutir entre todos os setores qual seria um procedimento meio que de arbitragem para tratar questões assim. Ainda está trabalho em construção, mas eu acho que é uma via, tratar por questão soluções possíveis. Demi. Vou falar sobre alguns tópicos aí, meio espalhadamente. Primeiro, sobre bases de dados. Eu, sinceramente, não vejo nenhum sentido em você querer que as bases de dados de brasileiros fiquem no país, porque isso não impede que fiquem também no exterior. Quer dizer, a única vantagem de ficar no país é que o pessoal do país pode xeretar melhor os dados dos brasileiros no país, não tem que xeretar no exterior. Certamente, o fato de estar no país não impede que esteja no exterior. Se eu participo de uma discussão que está sediada na Austrália, eu vou querer que o blog da Austrália venha para cá, mas continuar na Austrália também. Então, esse é o primeiro ponto. Nesse nível, eu acho que não tem sentido. No nível técnico, isso é automático. Vou dar um exemplo. Nós temos pontos de troca de tráfego que a gente monitora e construiu com o dinheiro do registro, e a curva era a seguinte: tinha um pico às 11h30 da manhã, diminuía por volta do meio-dia, tinha um pico às 4 da tarde, depois ia caindo lentamente até de madrugada. A curva mudou, o pico hoje, primeiro, é no domingo e segundo é às 9 da noite. Em todos os dias às 9 da noite temos pico e no domingo o tráfego é tão intenso quanto os dias de semana. Por quê? Porque hoje a internet está sendo usada para entretenimento. Então, se eu estou assistindo filme pela internet, certamente meu filme não está sendo alimentado por Miami, que não teria condição, seria uma coisa sem pé nem cabeça, o sujeito botar uma banda gigantesca internacional para alimentar usuários do bairro aqui da Aclimação a partir de um ponto na Flórida, né? Então, isso é natural, quer dizer, na hora que você tem consumidores,
o produtor vai para o lado dos consumidores para uma economia dele mesmo, para uma racionalidade. Você não vai montar um shopping center no meio do mato, mas se você tem uma grande cidade, certamente o shopping vai para lá, você não vai comprar de uma cidade distante. Então, os data centers de conteúdo naturalmente se movem para onde tem consumo. Então, não precisa se preocupar com isso, que isso vai funcionar automaticamente. Os data centers de dados pessoais, eu acredito que o ideal é você não permitir que os dados saiam. Se for dados de saúde ou dados de imposto de renda, tem que ficar no país e não sair. Se eles são dados internacionais, porque você participa de discussões, já são internacionais, não adianta querer internar. Em relação à legislação, em primeiro lugar, acho que o Marco Civil trata dessa história na parte de empresas, não responsabilizando exageradamente o intermediário, não responsabilizando, porque senão você jamais vai poder abrir uma iniciativa na internet, você não sabe qual é o grau de risco que você corre, e se queremos que os brasileiros sejam empreendedores, nós temos que estabelecer qual é a regra do jogo, senão se ele for responsabilizado por tudo que fizer, ele está perdido. E o comentário que eu faria do ponto de vista ingênuo, né, eu acho o seguinte: primeiro, nós não devemos imaginar que conseguiremos resolver os problemas, ponto. Segundo, eu me lembro de uma decisão, aí foi comentado no Facebook, eu particularmente não uso, mas eu sei que muita gente usa e é importantíssimo como ferramenta, etc. e tal. Eu vi uma decisão de um juiz dizendo que o Facebook fazia dinheiro no país, importante ia seguir as regras nacionais. Eu acho perfeitamente razoável que penalizem ele por malfeitos ou o que for. Mas me veio a seguinte pergunta: digamos que eu sou um produtor de pinga em Pirassununga e vendo pinga pela internet. E aí um sujeito da Arábia Saudita vê o site, acha ótima ideia, encomenda, paga o cartão de crédito, eu recebo o dinheiro e despacho a pinga. Um juiz da Arábia Saudita vai dizer: olha, é óbvio que aqui na Arábia Saudita não se consome bebida alcoólica, e este sem vergonha de Pirassununga está fazendo dinheiro em cima do meu país, vendendo bebida alcoólica para um árabe que não devia consumir. Certamente o coitado de Pirassununga não tem a menor ideia se no Afeganistão pode comprar pinga ou não, ele nem sabe se o cara que comprou mora no Uzbequistão ou sei lá onde, quer dizer, ele sabe que um cartão de crédito funcionou, ele vai despachar a pinga. Então talvez seja o caso de você responsabilizar quem comprou, né? Quer dizer, existe um problema chamado fronteira. Uma hora a pinga tem que se materializar na Arábia Saudita. Se eu comprar droga pela internet, uma hora ela tem que se materializar na minha casa. O cara que vende droga pode estar vendendo droga num lugar onde é legal vender droga. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a legislação é muito variável. E a menos que você tenha casos em que universalmente é aceito que é um mal feito, é muito difícil você julgar o que é razoável ou não. No Brasil, o jogo é proibido, em vários lugares do mundo é permitido, e pela internet você pode jogar num cassino em Londres, ou em Las Vegas, ou sei lá onde. Em Londres acho que não tem. Ou tem, claro que tem. Em suma, não, é uma questão que eu coloco, eu não sei, eu acho que a única forma de resolver isso é ir devagar ao pote. Quer dizer, não adianta correr e dizer vamos resolver os problemas do mundo, porque não vamos. Quer dizer, onde há uma coisa gritante, nós temos que tentar resolver, arrumar acordos, ver como é que faz. Onde a coisa é variável, onde aqui pode beber ou não pode, aqui pode jogar ou não pode, não adianta você querer implementar na internet algo que não é implementável universalmente. Ok, está aberto. Mais perguntas? Opa, Patrícia. Bom, foi muito bem colocado aqui que o Marco Civil não precisa estar com a regulamentação totalmente pronta para funcionar. Mas quais são os desafios de fazer essa lei pegar de fato? Aqui no Brasil a gente tem sempre essa questão da lei que pega, lei que não pega. O Marco Civil veio para ficar, é uma lei que pegou, a gente já pode dizer isso depois de quase 5 meses da sua aprovação? Vou fazer um comentário de novo aí. Eu acho que certamente é uma lei que tem que pegar e pegou, depende do judiciário, como alguém muito bem comentou. Eu espero que não tenha posições do tipo eu não sou de a favor, isso não é uma questão de ser a favor ou não, existe uma lei. Vou dar um exemplo de exceção, porque eu acho que o que é importante no Marco Civil é o seguinte: ele está íntegro e de pé funcionando e eventualmente podem ser estabelecidas exceções. Vou dar um exemplo claro de exceção, que não está escrito, mas que na prática se aplica tecnicamente, porque está naqueles casos técnicos. Está dito lá, e é princípio de neutralidade, que você não deve interferir numa comunicação ponta a ponta. Quer dizer, se eu gero dado para ele consumir, ninguém no meio do caminho pode atrapalhar o meu diálogo de uma ponta a outra. Isso é neutralidade e é, digamos, não interferir na comunicação. Porém, você tem ataques, por exemplo, de negação de serviço. O que é um ataque de negação de serviço? Um monte de máquinas cooptadas por algum software malicioso decide que às 3 da tarde vão fazer perguntas com respostas muito grandes para o mesmo sítio na internet, de forma que o sítio não consiga responder. Bom, eu teoricamente não posso interferir na comunicação ponta a ponta.
Mas eu acredito que se eu não quero interferir na comunicação ponta a ponta, eu tenho que permitir que a comunicação real ponta a ponta funcione. E não que uma comunicação fake ponta a ponta atrapalhe a comunicação real. Então é razoável que você filtre IPs que provém de máquinas fantasma, cuja única função é impedir a real comunicação ponta a ponta. Isso não está escrito em lugar nenhum, está escrito que em casos técnicos você pode interferir. Certamente está interferindo na neutralidade ao impedir que duas pontas conversem, mas você sabe que uma delas é falsa. Então, só estou dando um exemplo. Tem outros exemplos que podem matar do mesmo tipo, mas são exceções. E o perigo das exceções é que se você não tomar cuidado com elas, onde passa a boi, passa a boiada. Então, cuidado com essas exceções. Eu não teria nenhuma pressa em digamos, ressalvar as exceções, dado que a regra geral é que a coisa deve estar funcionando. Queria aproveitar o gancho das exceções aí, e, sabendo que a gente ainda não fez a regulamentação completa, e a gente está nas vésperas da eleição aqui, a pergunta que eu coloco aqui, a gente pode temer alguma coisa, né, nesse processo que ainda está faltando ser complementado? Como esse debate não está aparecendo na voz dos candidatos, né, é uma questão que, de alguma forma, a gente tem que pensar nisso. Vou falar uma frase Tem de um novo. perigo de Desculpa, fazer uma frase campanha, politicamente né? inadequada. Ela foi falada pelo Aloysio Xavier, da Embratel, quando a internet começou a funcionar no Brasil. Era uma reunião de empresários num hotel em São Paulo, e ele falou uma opção de coisas, ele falou uma opção de se preocupar, a internet vai trazer uma opção de coisas novas, uma opção de problemas, mas eu digo a vocês o seguinte, não devemos ter medo do que vem pela frente, desde que venha pela frente. Sobre, especificamente, eu tenho algumas limitações do que eu posso falar, porque como agente público, qualquer manifestação que eu faça que possa parecer alguma interferência no processo eleitoral pode me gerar uma punição muito pesada. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o jeito que eu coloco as coisas. Mas, especificamente, sobre possíveis mudanças de cenário político, eu acredito que a gente não tem que ter medo da democracia e dos nossos processos democráticos. O preço de ter um marco civil bom, de ter uma legislação que pegue, é ser participativo, é estar presente, é estar acompanhando, monitorando e cobrando. Acreditar que nós teremos uma boa legislação ou uma má legislação a partir da qualidade de quem está ocupando o poder, ou dele ser uma pessoa boa ou ruim, é algo que é muito perigoso. É melhor a gente confiar nos nossos processos. Os processos democráticos costumam garantir resultados melhores do que as pessoas com boas intenções. Então, eu acredito que não temos que temer de eventuais mudanças, mudanças de composições políticas no Congresso, no Poder Executivo, porque criou-se uma comunidade de pessoas, criou-se um consenso de que esse projeto foi construído para o bem da sociedade brasileira e foi um bom projeto. É um projeto que foi aprovado praticamente por unanimidade nas duas casas, uma coisa que ninguém imaginava que isso aconteceria. Fruto de muita conversa, muito esforço, muita tentativa de não partidarizar a discussão, mas o nosso não é uma conquista dada, é uma lei que pode ser mudada a qualquer momento por outra lei. Temos que estar vigilantes e pautando esse debate, estar acompanhando e tentando verificar se alguma proposta de mudança na regulamentação do tema é positiva ou é negativa e se posicionar em relação a isso. Então, não teria medo de mudança por conta de processos eleitorais. Especificamente sobre se a lei pega ou não pega, um discurso que a gente fazia muito com o pessoal que não era do direito sobre o Marco Civil era o discurso de que lei é código-fonte de juiz, né? Então, pelo menos deveria ser, a programação que você entra no sistema judiciário que ele deveria funcionar daquele jeito. Me preocupa muito um juiz sair dizendo que eu não concordo com essa lei, então não vou aplicar. Como eu disse, é uma lei que foi aprovada praticamente pela unanimidade do Congresso Nacional, depois de muito debate. Não é uma lei que foi aprovada de forma escondida, de forma sorrateira.
teve debate antes do processo do executivo de elaboração do anteprojeto. No legislativo teve debate, os debates mesmo dos parlamentares foram todos abertos, ou muito abertos, muito mais do que se espera, do que se vê. Teve debate nos jornais, os principais jornais do país discutiram. Não foi um tema obscuro ou que foi discutido às escuras. Então, algo que eu acho que a gente está pendente ainda para que o Marco Civil se consolide como norma e não só como lei, é aproveitar esse processo de elaboração dele. Eu tenho visto alguns artigos que comentam o texto aprovado, a lei, alguns em sites especializados de direito, e muito voltados para a discussão da interpretação do texto que foi aprovado, e abrindo mão desse processo rico de discussão. Tem uma tradição no direito de ignorar a vontade do legislador, de considerar que ela é secundária. Talvez, em termos de hermenêutica jurídica, seja o caso geral, seja esse. Mas num processo tão rico, em que você tem o post do tweet, o tweet que gerou aquele artigo, que gerou aquela discussão, que você sabe qual era a preocupação que estava por trás, ignorar isso no processo de interpretação, de produção de material acadêmico e de aplicação da lei, talvez seja leviano. Então, acho que temos que aproveitar, sim, esse processo, ver o que foi construído ali e considerar, assim como nos processos democráticos temos que estar vigilantes e acompanhando, o Poder Judiciário também não é um poder imune à crítica. Se ele faz coisa errada, tem que ser criticado também e isso tem que ser debatido pela comunidade jurídica, tem que ser levado a outras instâncias. E, eventualmente, se essa lei não está sendo bem entendida, vamos melhorar ela para que se entenda melhor. Enfim, acho que é um pouco da resposta que eu daria para esses temas. 3 pontos rápidos. Acho que, na parte de implementação, cabe também... eu sei que o ITS está fazendo, não sei se o NIDIS, o povo do NetLab pretende fazer isso, mas tem um processo de ensinar juízes mesmo, de trazer... ensinar a usar o código-fonte, porque eu acho que não é tão imediato assim. Então, vai ter que ter uma hackathon, alguma coisa para os juízes irem apreendendo os conceitos do Marco Civil. Acho que a parte de regular a neutralidade ainda é um desafio. Mesmo o Chile, que foi precursor, conversando com advogados que trabalham com internet lá. Eu não sei se o Demi tem alguma visão sobre isso, mas acho que é difícil medir se estão respeitando ou não a neutralidade, a não ser que a coisa seja super evidente. Pequenas violações, eu acho difícil de medir. E, por fim, na questão das eleições, uma rede da sociedade civil preparou diálogos com os presidenciáveis, com os candidatos. A Dilma foi, a Marina foi. E é bom que já começa a ser uma entrada, né, dos temas e uma apresentação dos temas para os candidatos, porque também não é um tema comum. É claro que, com o processo do NET Mundial, a Dilma foi já mais pautada com isso, mas se vierem outros, aí toca a sociedade ir lá bater na porta e pautar de novo, que é o processo democrático, né? Tem uma pergunta aqui. Só mais uma pergunta. Tenho uma certa dificuldade com o microfone. Foi mencionado antes, e agora o Márcio também falou, que uma das coisas mais importantes ou mais interessantes do Marco Civil foi, de fato, o processo de consulta, processo de elaboração, o processo de negociação, tudo isso é muito interessante. E a minha pergunta é se esse exemplo do processo, eu estava pensando antes se ele serviria para fora, para outros marcos civis, mas agora, dentro desse painel, eu queria perguntar se ele serviria para dentro do Brasil, em outras questões tão importantes que estão sendo gestadas, principalmente na sociedade civil, questões como
a mudança em relação à descriminalização do uso de drogas, do aborto, questões cabeludas, questões cabulosas, digamos assim. Se esse processo serviria, ou se ele poderia ser utilizado, em tese, como um processo interessante de experimentação dentro do processo democrático brasileiro. Quem arrisca? Eu acho que sim. O desafio do processo do Marco Civil foi também trazer mais pessoas para a plataforma para fazer um debate rico. E já o tema era a internet, então era mais imediato que os internautas se interessassem por internet. Não sei nos outros campos de debate, e dependendo dos grupos interessados, se é tão simples assim, mas eu acho que é um exemplo que serve para todas as áreas e foi usado para a pele de dados pessoais, para a reforma do projeto de lei, reforma da lei de direitos autorais. Então, mas é que foram exemplos que ainda não caminharam, né? Mas estão aí para se analisar também. Eu não vou seguir o que foi dito aqui, inclusive pelo Márcio, acho que é importante. Precisamos ter em conta que metade da população brasileira não está na internet. Então, se você vai discutir internet, parece razoável que os interessados em discutir internet estão na internet. Mas se você for discutir, por exemplo, drogas ou aborto ou outra coisa qualquer, talvez você tenha mais da metade dos interessados no assunto sem estar na internet. Então, eu acho que é importante isso para enriquecer o debate, mas acho que isso aí certamente não é a pedra final sobre o assunto, porque você tem metade da população que não está participando dele. Então, só é um lembrete. Quer dizer, certamente o debate é muito mais rico com a internet, nós somos da internet, todo mundo é a favor, porém, precisa lembrar que tem que botar a mão na consciência e metade do pessoal não está acompanhando. Só um lembrete, desculpa cortar. No processo do Marco Civil, além das consultas online, tiveram várias consultas em loco também, não sei em quantos estados, mas isso foi super importante. Não dá para se levar uma coisa só online, né? Tem que vir para os diferentes estados. O Molon saiu fazendo tour do Marco Civil para poder coletar e debater também em processos assim, em vários estados. Não sei se todos. Bom, então acho que a gente está chegando no horário de encerrar. Né? Opa, você ia falar, desculpa. Pode falar. Eu acho que sim, é um processo que pode ser, cujos pilares dele podem ser aproveitados para outras iniciativas. Eu comentei na minha fala inicial que o processo de debate público do Marco Civil surge dentro de uma iniciativa maior, de democratização do processo legislativo, que nasce inicialmente como uma tentativa de aproximação do mundo de elaboração legislativa da academia jurídica, até no começo, e que depois vai se abrindo para a academia em geral, e daí se percebe que é preciso complementar isso não só com debate especializado, mas com participação social. O modelo de debate online pela internet para o Marco Civil funciona muito bem. Eu acho também que funciona muito bem para a Lei de Direitos Autorais. Para dados pessoais funcionou, mas acho que não com a mesma intensidade. Nós tivemos outros projetos também. O projeto de reforma do Código Comercial foi debatido online. O sucesso comparado com o Marco Civil foi baixo. O Código de Processo Civil também foi debatido online, o anteprojeto, e assim a repercussão também foi menor. Então, talvez não seja o caso de replicar exatamente isso, mas como uma ferramenta que esteja à disposição para aumentar formas de participação social, eu acho fundamental. Talvez não só a ferramenta online, mas a ideia de fazer um debate aberto. A gente usa, às vezes, a terminologia de debate para fugir da ideia de consulta. Não sou eu querendo ouvir você, eu estou querendo promover um debate de diferentes interlocutores sobre esse tema. Talvez essa seja a melhor experiência, combinando ferramentas online e offline para debater outros temas. Especificamente sobre política de drogas, se não me engano, tem uma das 50 e poucas pesquisas acadêmicas que tratou desse tema e tem ajudado a gente a melhorar alguns pontos da política sobre drogas do governo federal. Então, essa iniciativa de democratização dá frutos em diferentes pontos
mas estamos aprendendo como lidar com ela ainda. Ok, obrigado. Eu queria agradecer ao Demi Goethe, ao Márcio Freitas e a Joana Ferraz pelo excelente debate que a gente teve aqui. E muito obrigado, salva de palmas aqui para o pessoal da mesa.